muito boa tarde a todos. Eu e o Dr. Tony escolhemos então este tema sobre a abordagem clínica da insuficiência venosa crónica e do síndrome de congestão pélvica para vos falar hoje. Antes disso, eu vou só apresentar o corpo clínico. Portanto, esta unidade de cirurgia vascular que compõe o Hospital de Loures e o Hospital da Amadora do Strofa Saúde é composta por mim, pelo Dr. Tony, pelo Dr. Miguel Gomes e pelo Dr. Oscar Gaspar. Para além disso, ainda temos esta parceria com a doutora Ana Parente Freixo, uma especialista em imunohemoterapia, que nos ajuda aqui numa consulta multidisciplinar sobre a trombose venosa profunda, para melhor conseguirmos orientar os nossos doentes. Porquê de nós termos escolhido este tema para falar aqui hoje? E começando pela definição, a doença venosa crónica, no fundo, define-se como qualquer anomalia da morfologia ou função, normalmente de longa duração, que afeta o sistema venoso. Isto traduz-se por sinais e sintomas com necessidade de investigação e ou tratamento. As varizes, nos primeiros estudos epidemiológicos, verificamos que as varizes estão presentes em quase 1/3 das mulheres na idade adulta, pode chegar aos 40% também no sexo masculino, a incidência de quase 3% ao ano nas mulheres e, muito importante, cerca de 4% progride na classe clínica de CA, que vai ser falada mais à frente pelo Dr. Tony, ao fim a cada ano. Quando fomos seguir alguns doentes, desde jovens, desde a puberdade, verificamos que há um aumento gradual da pressão de refluxo e que este aumento está relacionado com maior probabilidade de desenvolver varizes tronculares ao longo do tempo, sendo que essa probabilidade chega a ser de 30% aos 4 anos, portanto é algo realmente frequente e relevante. O refluxo normalmente começa nas junções safenofemoral e safenopopliteia e inicia-se na puberdade. É uma doença progressiva, como já conseguem perceber aqui deste início da apresentação. É a 14ª doença mais citada no que toca ao absentismo temporário de trabalho e a 32ª causa mais frequente de incapacidade permanente e assistência financeira por parte do Estado. Outra situação que também causa muita incapacidade e perda de qualidade de vida é o estádio final, que são as úlceras venosas, e que ocorre em cerca de 0,3% dos adultos. Pode chegar a 1% se falamos em úlceras tratadas e em atividade ainda, e mais de metade destes doentes ao final do ano ainda continuam em tratamentos, portanto é realmente algo que tem um impacto na qualidade de vida dos nossos doentes. Passaria então agora a palavra ao Dr. Tony, que nos vai falar um pouco melhor sobre a insuficiência venosa dos membros inferiores e explorar um bocadinho mais este tema. Olá, boa tarde a todos. Então, eu antes de começar a falar um bocadinho sobre a apresentação clínica desta patologia, quero só relembrar alguns pontos essenciais na fisiologia do sistema venoso. O sistema venoso e a doença venosa crónica em particular também acaba por envolver não só o sistema venoso superficial, mas também o sistema venoso profundo. E às vezes facilmente nos esquecemos disso, visto que a apresentação clínica é essencialmente e visivelmente a inspeção é essencialmente no sistema venoso superficial. No entanto, é importante realçar que por vezes o sistema venoso profundo também está afetado, apesar de não ser tão frequente como o superficial. Em termos no que diz respeito à fisiologia, obviamente, a tendência é a drenagem, a circulação venosa do sistema venoso superficial irá drenar para o sistema venoso profundo. Isto esta comunicação habitualmente observa-se a nível da junção safenofemoral e da junção safenopoplítea, vulgarmente conhecidas como as crossas das safenas, mas também pelos perfurantes que se observam ao longo destes eixos venosos. E tudo isto, toda esta circulação venosa que tendencialmente é unidirecional, no sentido ascendente, acaba por ser garantida pelo sistema valvular. Ou seja, o sistema valvular, quando competente, vai permitir que não haja um refluxo venoso. Para além do sistema valvular, há um outro sistema também importante e que muitas vezes também acaba por ser esquecido, que são os sistemas de bomba. Que temos as bombas musculares da perna, que quando ativa, que é ativada, aliás, tanto pela flexão plantar do pé,
como pela dorsiflexão do pé. E depois temos ainda a bomba plantar, que acaba por ser também ativada a partir do momento em que o pé é pousado no chão. E, portanto, estes acabam por ser dois sistemas relevantes, o sistema valvular e o sistema de bomba, e vamos acabar por falar um bocadinho sobre eles mais à frente. Em relação à sintomatologia, a sintomatologia manifesta-se maioritariamente na posição ortostática e na posição sentada. Os sintomas mais frequentes e que todos nós nos lembramos mais facilmente quando falamos de doença venosa crónica é a sensação de peso, sensação de perna cansada, a sensação de perna inchada, calor, mas também por vezes está associada a dor nas pernas. Mais frequente do que o que se pode pensar, o colorido também é um sintoma. E depois temos outras situações um pouco menos frequentes, como por exemplo as câimbras noturnas. A apresentação clínica, aquela que é mais prevalente, claramente mais prevalente, são as telangiectasias e as veias reticulares, em que tanto pode ser uma apresentação clínica sem qualquer sintomatologia associada, como pode inclusive ter sintomas e até mesmo apresentar-se com outras apresentações, como outros sinais, nomeadamente varizes, edema, alterações da pele, etc., que é aquilo que vou agora falar. Portanto, as varizes são também bastante prevalentes para os diferentes estudos, fala-se entre 20% a 60%, portanto acaba por ser muito abrangente, mas dá para ter uma noção de que realmente é uma patologia, uma apresentação clínica bastante prevalente na população. Depois temos um bocadinho menos prevalente, mas com um impacto ainda mais importante na qualidade de vida dos doentes, que é aquela população que aparece com edema e com alterações da pele. As alterações da pele, estamos a falar, por exemplo, da lipodermatosclerose, da hiperpigmentação cutânea, do eczema, ou também conhecido por dermatite de Stase, e tudo isso acaba por ter também uma importante implicação na qualidade de vida dos doentes. E esta apresentação muitas vezes está associada a varizes, telangiectasias, até mesmo a úlceras. No entanto, por vezes, estes doentes podem mesmo apresentar só edema ou alterações da pele sem apresentar varizes. Portanto, é um sinal que temos que estar atentos. Não ter varizes não quer dizer que o doente não vai ter uma insuficiência venosa crónica, necessariamente. E depois temos um grupo ainda mais restrito de doentes, cerca de 1 a 2% de doentes que apresentam-se com úlceras venosas já ativas ou já cicatrizadas. Mesmo doentes que já tenham tido úlceras e que estejam agora cicatrizadas, são doentes com grande risco de voltar a recidivar e voltar a ter úlceras venosas. E, portanto, é essencial manter um cuidado destes doentes e assegurar-se que os doentes estão a tomar as medidas necessárias para prevenir que estas úlceras voltem a recidivar. E não é difícil perceber que, de facto, as úlceras venosas já ativas acabam por tornar o doente, acaba por estar muito dependente do sistema dos cuidados de saúde primários e que acaba por ter que recorrer de forma muito regular, geralmente 2, 3 vezes por semana, a estes cuidados e, portanto, tem um enorme impacto na qualidade de vida destes doentes. Falando aqui da apresentação clínica, muitos de vocês já terão com certeza percebido que estamos a falar também da classificação CEAP, nomeadamente da componente clínica da classificação CEAP, que é precisamente aquela componente que todos mais usamos, mesmo nos nossos registros clínicos ou quando estamos a falar entre colegas. E que é precisamente esta classificação acaba por ser classificada desde C0 a C6 e que passa por todas estas particularidades que eu tive agora a falar. Entretanto, temos a classificação CEAP, não é só a parte clínica, temos também a questão da etiologia. A maior parte destes doentes tem uma etiologia primária, no entanto, há situações, por exemplo, de uma etiologia secundária. Estamos a falar daqueles doentes que têm, por exemplo, uma trombose venosa, seja profunda, seja superficial, ou situações, por exemplo, de compressão extrínseca, que vamos já falar um bocadinho mais à frente. Em relação à anatomia, como já tinha dito previamente, maioritariamente são situações, é o sistema venoso superficial que está afetado, mas também o profundo pode estar afetado e os perfurantes também são bastante comuns.
Em relação à patofisiologia, já falei um bocadinho sobre a questão da parte refluxiva. Portanto, o refluxo venoso é aquele que é mais comum na patologia venosa e que se consegue compreender facilmente o seu mecanismo. Portanto, o sistema valvular deixa de ser capaz de evitar o refluxo do sangue, e então acaba por ser observado um processo inflamatório que vai acabar por levar a uma dilatação das veias e o desenvolvimento então de varizes. Depois temos também a parte obstrutiva. Portanto, nesta situação, uma das que tem um grande impacto e que cada vez tem vindo a ser cada vez mais dado mais importância, é a trombose venosa. Nomeadamente, e em particular neste caso, a trombose venosa profunda, por exemplo, no sistema proximal, por exemplo, uma trombose venosa a nível do eixo ilíaco. Nós aí vamos ter uma trombose venosa a esse nível, vai causar essencialmente duas situações. Inicialmente a parte obstrutiva, que vai desencadear aqueles sintomas todos no seu quadro agudo, mas que se depois não se observar uma recanalização deste trombo, acabamos por, esse doente acaba por ter um maior risco de desenvolver o síndrome pós-trombótico. E isto acaba por ser um síndrome que acaba por ser nada mais nada menos que insuficiência venosa crónica provocada por esta trombose. Mas mesmo que este trombo acabe por recanalizar totalmente e não haja inclusive quase sinais ou evidência de qualquer trombo, pode, todo o processo da trombose, o processo inflamatório associado a esse, pode levar a uma lesão das válvulas adjacentes a esse eixo. E isso pode, por sua vez, levar a uma situação de refluxo venoso. E, portanto, muitas vezes temos também patologia, não só refluxiva ou só obstrutiva, mas muitas vezes uma combinação de ambas. Outra situação de uma etiologia obstrutiva é, por exemplo, quando se observa uma compressão extrínseca. Aqui esta imagem demonstra uma situação em que há uma compressão extrínseca da veia ilíaca esquerda provocada pela artéria ilíaca direita. E este síndrome é conhecido como síndrome de May-Turner, provavelmente já terão ouvido falar deste síndrome, e cada vez ele tem vindo a ser mais falado, e mais à frente também a doutora Mariana vai falar um pouco sobre este síndrome, mas essencialmente o que se observa é uma compressão da veia provocada pela artéria, e estes doentes podem manifestar sintomas de hipertensão venosa provocada por esta obstrução, e para além disso estes doentes têm uma maior propensão para desenvolver inclusive uma trombose venosa profunda. O diagnóstico. E inicialmente, e é essencial isto, obviamente, para todas as patologias de avaliação clínica, estes doentes têm que estar numa posição ortostática para permitir que haja uma maior venodilatação, tanto maior venodilatação para podermos observar melhor tanto as varizes, como as veias reticulares ou até mesmo as telangiectasias. É importante procurar todos os sinais venosos que já foram descritos previamente, tanto desde as telangiectasias, as varizes, as alterações da pele, edema e, eventualmente, se não tiver úlceras ativas, como é a maioria dos doentes, procurar também se já não terá cicatrizes de úlceras antigas, já cicatrizadas. E, com esta suspeita, e se houver alguns sinais que levantem uma suspeita de doença venosa crônica, então requisitar um ecodoppler venoso, que também é feito, em particular na nossa unidade da Amadora, como em Lourdes é feita por nós, pela cirurgia vascular. O doente é colocado numa posição ortostática e vai então ser avaliado tanto a nível morfológico, todo o sistema venoso, mas também a nível funcional, precisamente para vamos testar o sistema valvular. Têm que ser implementadas de forma complementar, nomeadamente desde a terapia de compressão, associada à hidratação cutânea. É importante manter a pele hidratada para diminuir o risco de desenvolvimento de fissuras e, por sua vez, de úlceras. E depois
o exercício, que muitas vezes é esquecido, mas que é essencial. E lá está, isto um bocadinho a propósito do sistema de bomba que eu referi previamente. O exercício e a fisioterapia vai precisamente também promover muito o desenvolvimento e a otimização do sistema de bomba. E a farmacologia, em que, em termos de estudos, as guidelines têm vindo a dar alguma indicação para o seu uso, sem especificar nada em concreto. Temos agora umas guidelines mais recentes, precisamente deste ano, que acabam por não especificar que tipo de farmacologia, mas falam um bocadinho no seu geral. Basicamente estamos a falar essencialmente de venotónicos. No que diz respeito à terapia de compressão, na terapia de compressão nós temos várias formas de abordar. As meias de compressão são aquelas que são as mais conhecidas, doentes que apresentem úlceras ativas em que a realização dos pensos impede a utilização de meias de compressão, faz todo o sentido usar ligaduras, seja de curta ou de longa tração. E depois temos também a situação, um outro dispositivo que é de compressão ajustável, que é a imagem que temos aqui. Optei por colocar aqui esta imagem precisamente da compressão ajustável. Este tipo de compressão permite não só para doentes que têm úlceras ativas utilizar estes sistemas em vez das ligaduras de curta ou longa tração, mas por outro lado também é por vezes uma alternativa para aqueles doentes, por exemplo os mais idosos, que não são capazes de calçar estas meias de compressão. Portanto, poderão usar este sistema. Há algumas contraindicações para os meias para a terapia compressiva, sendo que, resumindo, todos os doentes que sejam diabéticos ou que já tenham sido, ou tenham história de doença arterial periférica, ou se tenham sido submetidos a algum tipo de revascularização arterial, sugiro que, antes de iniciar a terapia compressiva, seja pedido um parecer de cirurgia vascular. De resto, doentes que apresentem também uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada ou a tensão arterial sistólica a nível do tornozelo seja inferior a 60 mm de mercúrio, também não tem indicação para fazer terapia compressiva. Aqui temos isto é um fluxograma, que é uma imagem das guidelines que referi, que saíram este ano e que resumem muito bem a terapia, o tratamento conservador. Também acabam por especificar aqui, consoante a apresentação clínica, o tipo de compressão a usar. Sendo que, no caso de sintomas benignos, é sugerido usar as meias de compressão de menor compressão, que acabam por ser designadas por meias de compressão de grau 1, e depois, nos casos de doentes com edema, com alterações da pele, temos as meias de compressão de grau 2, com uma taxa de compressão de 20 a 40 mm de mercúrio. Posso falar um bocadinho da minha experiência, que eu acabo por... estes doentes, quando me aparecem na minha prática clínica e vou implementar pela primeira vez o uso de meias de compressão elástica, mesmo que eles tenham edema ou alterações da pele, a maior parte das vezes eu acabo por prescrever as meias de compressão de grau 1, porque a experiência que eu tenho tido é que estes doentes acabam muitas vezes, quando prescrevemos grau 2, tendo em conta a compressão e tendo em conta que eles nunca fizeram, a probabilidade deles acabarem por não cumprir o uso desta meia é bastante grande. A ideia sempre acaba por ser, eu passo primeiro as meias de compressão de grau 1 e já com a indicação de progredir para grau 2 a partir do momento em que o doente acaba por estar a tolerar e a cumprir a terapia de compressão. Depois o outro grande grupo de tratamento é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico acaba por depender da apresentação clínica da doença venosa crónica. No caso, por exemplo, das telangiectasias e das veias reticulares, o tratamento passa pela escleroterapia ou pelo laser transcutâneo. Estas guidelines que saíram agora este ano são bastante claras no que diz respeito às veias reticulares, definem que a escleroterapia é o tratamento de escolha, de primeira escolha, isto mesmo em comparação com o laser. No que diz respeito às telangiectasias, tanto a escleroterapia como o laser são dois tratamentos que podem ser considerados e têm o mesmo nível de grau de evidência. Em relação à apresentação com varizes e com insuficiência valvular superficial,
O tratamento cirúrgico passa desde a cirurgia aberta, com a laqueação da junção safenofemoral ou palpítea e a safenectomia interna ou externa, consoante o caso que em causa. A safenectomia é nada mais nada menos do que o stripping, que muitas vezes associam mais à cirurgia de varizes, o stripping da veia safena. E a flebectomia. Com estas novas tecnologias, o tratamento endovenoso tem vindo a destacar-se claramente. E neste momento as guidelines são bastante claras, sendo que o tratamento de primeira escolha para o tratamento tanto da insuficiência da veia safena interna como da safena externa é a ablação térmica, seja com radiofrequência ou seja com laser. No entanto, não esquecer que a flebectomia continua a ser também um componente importante neste tratamento, pois, contrariamente ao que alguns doentes vêm com a expectativa de conseguir resolver tudo com o laser, a verdade é que este tratamento, o tratamento endovenoso da ablação térmica, essencialmente resolve os eixos tronculares, como a safena interna, a safena externa, ou eventualmente algum outro eixo em que não haja uma grande tortuosidade e tenha a profundidade certa. No entanto, aquelas varizes tronculares salientes que observamos acabam por ser, cirurgicamente, acabam por ser removidas com a flebectomia. Portanto, acaba por ser a excisão direta destes trajetos venosos. E depois temos também a obstrução venosa profunda, que é aquilo que o exemplo que tinha dado previamente, quando um doente que tem uma trombose venosa do eixo ilíaco, em que acaba por quando não se observa uma devida recanalização, estes doentes mais tarde acabam por poder desenvolver sintomas de insuficiência venosa crónica, o tal síndrome pós-trombótico. E quando se confirma que de facto há algum tipo de obstrução a este nível, o tratamento, sendo que o tratamento cirúrgico, sendo que o de primeira escolha é o endovenoso, passa pela recanalização e pela implantação de um stent a este nível, de forma a manter a melhor circulação possível do setor proximal venoso. E por fim, deixo aqui a nossa proposta de abordagem do doente. Portanto, depois de uma avaliação clínica e havendo uma suspeita de doença venosa crónica, é importante realizar um ecodoppler venoso dos membros inferiores e, sendo de facto provável a presença de doença venosa crónica, então deverá ser referenciado para uma consulta de cirurgia vascular. Caso o estudo ecodoppler dos membros inferiores e a avaliação clínica não sejam assim tão sugestivos de doença venosa crónica, obviamente tem que se procurar outra etiologia com outras especialidades. Agora vou passar a palavra à doutora Mariana, que irá falar de outras varizes que muitas vezes não só são varizes dos membros inferiores. Olá outra vez, muito boa tarde. Então, e as varizes são só, esta patologia da insuficiência venosa e das varizes são só dos membros inferiores? A resposta é não. A patologia venosa e as varizes, por vários motivos que o Dr. Tony já referiu, podem acontecer em qualquer parte do corpo. Nós trouxe-vos aqui pelo menos 2 imagens, que são 2 doentes com varizes dos membros inferiores, mas que pelo aspecto da origem, da forma como se parecem originar, já nos leva aqui a pensar que talvez não sejam as típicas clássicas varizes da insuficiência das veias safenas. E na verdade, as imagens não invasivas e com a aplicação do ecodoppler, que neste momento se usa em quase todos os territórios, revelou-se que existe uma fonte de refluxo venoso pélvico numa percentagem bastante significativa de mulheres com varizes de novo dos membros inferiores ou com varizes recidivadas, portanto doentes que já foram tratadas e que aparecem novamente com varizes dos membros inferiores. Os casos mais óbvios, clinicamente, são as varizes nas pernas, que surgem numa área vulvar, parecida às imagens que eu mostrei inicialmente, mas ao ecodoppler as veias apenas são competentes. O refluxo venoso pélvico é geralmente a causa destas varizes pélvicas e pode ou não surgir com o chamado síndrome de congestão pélvica, que é, no fundo, a panóplia de sintomas abdominais,
peso, mal-estar com ortostatismo, e podem surgir com as tais varices pélvicas. 15 a 20% das veias varicosas são parcialmente ou completamente associadas ao refluxo venoso pélvico. E esta percentagem sobe para 30% se incluirmos o tal grupo das varices recidivadas. As causas possíveis são a própria lesão das válvulas das veias pélvicas, que pode acontecer durante o parto, especialmente em mulheres que têm vários filhos, ao longo do tempo isto pode acontecer. O síndrome de May-Turner, que o Dr. Tony já falou, que é esta compressão da artéria ilíaca comum direita que comprime a veia comum esquerda, e isto, consoante o tempo vai passando e ainda antes de provocar um padrão obstrutivo, pode gerar refluxo, e isto pode gerar uma dilatação e insuficiência das veias após este aperto, digamos assim. Outra situação muito idêntica é a compressão da artéria mesentérica superior em relação à veia renal esquerda. Acontece essencialmente em pessoas magras ou sem causa aparente. É uma alteração anatómica que em alguns doentes pode ser sintomática. Para além disto tudo, qualquer causa de estenose adquirida pode levar a refluxo, obstrução pélvica e varices pélvicas, nomeadamente a própria iatrogenia, provocada por manipulações do sistema venoso, traumas, tumores, nódulos de volume significativo de endometriose, por exemplo, trombose venosa profunda prévia. Tudo isto acabam por ser doentes subdiagnosticados e que muitas vezes andam em várias consultas, nomeadamente de obstetrícia ou de urologia, até finalmente percebermos o que é que se passa. Em relação à classificação, esta é a proposta atual da classificação de síndrome de congestão pélvico, é o SVP, tem a ver muito na mesma onda de raciocínio da classificação CA e é usada em conjunto com a classificação CA, portanto uma não exclui a outra, simplesmente aqui vamos subir um patamar do ponto de vista anatómico e caracterizar mais 4 zonas anatómicas consoante os sintomas da doente, com ou sem varices pélvicas e em relação também à sua patofisiologia. Eu não ia entrar muito por aqui, porque é uma coisa mais específica, mas deixo-vos aqui a tabela que também é um assunto que está a ser bastante explorado agora nas novas guidelines da nossa sociedade. Em relação ao diagnóstico, começa sempre pela forma como descreveu o Dr. Tony, sempre com ecodoppler venoso dos membros inferiores em ortostatismo. Se a doente tem varizes dos membros inferiores, nós temos sempre que fazer à cabeça este exame. Este exame que, em conjunto, podemos também avançar um pouco mais na anatomia e fazer o transperitoneal e avaliar alguns pontos que nós dizemos de escape, digamos assim, desta insuficiência venosa que pode ter origem na pelve. Se com este exame e com as queixas do doente nós achamos que podemos realmente estar perante uma origem pélvica das varizes, então sim devemos avançar com uma ecografia abdominal e ou transvaginal, de preferência também em ortostatismo, para avaliar as varizes pélvicas. Portanto, a presença de veia ovárica superior a 5 milímetros, várias veias engurgitadas à volta do útero, veias insuficientes em ortostatismo, que podemos avaliar isso provocando manobras de Valsalva, tudo isto vai nos indicar que podemos estar perante a presença de varizes pélvicas. Só avançamos para exames como TAC, angiografia e até o IVUS, que no fundo é um ecodoppler endoluminal, se equacionarmos tratamento. Se não formos equacionar um tratamento cirúrgico, não precisamos de avançar para estes exames mais invasivos, digamos assim. E em que consiste o tratamento? Portanto, temos 3 grandes grupos aqui, porque temos os doentes, vamos ter sempre os doentes com varizes pélvicas e com sintomas, e os doentes com varizes pélvicas sem sintomas, sem dor, sem desconforto, só visualmente com as varizes. Portanto, quer seja de um grupo, quer do outro, todos eles tratamento médico com compressão
como o Dr. Tony já falou, e neste caso também temos meias compressivas que vêm até à região pélvica e são muitas vezes usadas, por exemplo, nas doentes grávidas, que dão algum suporte e ajudam neste retorno venoso desde os membros inferiores até à zona pélvica. Outra coisa que começa aos poucos a ser explorada é a questão da fisioterapia do pavimento pélvico, que é algo já usado noutras patologias ginecológicas e obstétricas, mas que aqui funciona igualzinho como as varizes dos membros inferiores. Se nós nos membros inferiores é bom praticar desporto, aqui, para além de ser bom praticar desporto de uma forma global, de preferência atividades aeróbias, é também importante reforçar a musculatura e a própria circulação, o próprio retorno venoso pélvico. Portanto, isto para todos os doentes. Desculpem. Depois, para os restantes dois grupos, se temos só varizes e não temos sintomas, a tendência é nós tratarmos como se fossem varizes dos membros inferiores. Portanto, neste caso, se a safena não estiver doente, não mexemos na safena, mas se tivermos varizes vulvares, por exemplo, podemos usar a própria flebectomia, por mini incisões, podemos remover essas tais varizes. Outra opção é fazer escleroterapia, no fundo é a aplicação de espuma ecoguiada nesses trajetos que estão insuficientes. Se, para além das varizes pélvicas, os doentes apresentam também sintomas, então aí nós temos que equacionar realmente através da TAC e da angiografia, perceber o que se passa e agir em conformidade. Portanto, se a doente tiver um refluxo importante pélvico, das veias ováricas, das veias ilíacas internas, uma opção é imobilizar. Se por outro lado é um padrão mais obstrutivo, como o Dr. Tony já falou, e temos uma obstrução da veia ilíaca comum, por exemplo, a solução é a angioplastia consistente.